colocar o cristianismo como a religião predominante, aí o que eles fazem? Imagina, nós somos cristãos, vamos dizer assim, né? Naquela época eles andavam que nem mais ou menos os filmes, entende? Com roupas básicas mesmo, entende? Era só para cobrir o corpo mesmo. Exatamente, entendeu? E essa galera não, né? Essa galera tinha um alto padrão. Um alto padrão, tinha que entendeu? ter costumes. Então, por mais que eles colocassem o cristianismo como religião predominante, o que eles pensavam? Cara, eu não vou me reunir nessas casas de barro aí, chão empoeirado aí, entendeu? Vou criar um templo para Deus, assim, com o meu patamar, entendeu? E é aí que começa a vir essas igrejas, principalmente do catolicismo. Entendeu? Se tu estudar a igreja lá de São Pedro, que é uma das primeiras que veio lá, a indulgência que eles tanto falam vem dessa teoria aí de que eles querem absorver dinheiro para construir igrejas. Era a permissão para pecar. Fazer isso. Assinado pelo Papa. Entendeu? Então era... É comprado, né? Sim, comprado. Só quem tinha muita grana para comprar, entendeu? E aí a gente herda isso até hoje. Entendeu? Por isso que hoje a gente não pratica o ID. Hoje a gente pratica o FIC. Entendeu? Hoje o que é ensinado para as pessoas? Que a gente tem que estar numa igreja. Porque ali é que Deus se manifesta, é ali que a gente tem que estar congregando com os irmãos. Tá certo? Em partes. Entende? Ali é um congregar, é um adorar a Deus, claro que é. Mas a gente não pode esquecer o ID. A gente não pode esquecer isso aqui. Entendeu? As pessoas que estão aí na rua. Entendeu? Porque na cabeça das pessoas, o culto que eu vou prestar a Deus é no domingo, na sexta, na terça, só no dia que na tem. Quarta, dependendo da igreja, os dias que tem o culto, entendeu? Mas o mais importante é o que a gente faz depois. É a continuação, né? Eu colocar em prática. O que a gente precisa, o que essas pessoas precisariam entender é que o processo é o contrário. Entendeu? A gente tem que ser cristão fora dali. Porque ali a gente está indo para adorar a Deus. Não para o culto. O culto não é para mim. O culto é para Deus. Entende? E é tão deturpado isso que tu vai ver que a maioria das igrejas tem nome para culto. Culto de cura e libertação. Culto da prosperidade. Culto de sei lá, esse nome tanto inventam aí, entendeu? Por quê? Porque é um culto na ideologia das pessoas, que é um culto voltado para as pessoas. O que não é... A Bíblia nos ensina. O culto é voltado para Deus. Então não é um culto de busca da prosperidade, busca do, sei lá, entende? Cura, libertação. É um culto que é para Deus, não para nós. Então por isso que tu vai ver que os principais testemunhos, os principais manifestares de Deus, eu vou começar. O Everton tomou. Agora... Eu pulei, eu mesmo. Eu até me perdi agora que eu tava falando. Que o maior manifestar. Que o maior manifestar. Os principais testemunhos tu não enxerga num culto de TV, tu não enxerga por quê? Porque acontece em lugares assim. Com poucas pessoas. Na rua, aqueles pregadores de rua que vão nas praças e começam a falar, né? Falar. Tudo bem, tem muito charlatão, né? Mas tem muito testemunho bom. Tem. É que o grande problema de a gente precisa entender o quê? A gente precisa fazer a obra para Deus, sim. Mas a gente tem que entender que Deus tem que estar na obra. Senão não vale de nada. Senão não vale de nada. Por quê? Eu assisti um vídeo hoje de um pregador que foi humilhado, não sei o quê, e tudo mais. E aí, só que eu escutei a pregação do cara. Qual a pregação do cara? O alicerce dele. Ele estava com a Bíblia aberta e falava, ó, os macumbeiros vão ter que se dobrar, os satanistas vão ter que se dobrar. Entende? Quando é que tu viu Jesus pregando isso?
Não tá na Bíblia. Exatamente. Como é que eu vou ganhar, por exemplo, um católico? Vamos pegar exemplos de cada religião. Como é que eu vou ganhar um católico chegando para ele, ó, tu vai pro inferno porque tu adora uma imagem? Entendeu? Como é que eu vou ganhar um espírita se eu chegar para ele e falar, ó, Tu vai pro inferno se tu não seguir. Entende? Não é assim que Jesus nos ensinou. É uma forma ignorante de falar, Isso, na verdade, né? exatamente. Porque Jesus mesmo que ensina, né? Conhecereis a verdade libertará. Então, tu não precisa falar do que a pessoa faz que tá errado. Tu precisa Mostrar ir a verdade. falando a verdade. E a pessoa verdade- própria vai se dando conta de que tá diferente o procedimento dela, assim. Exatamente. Né? E a O Espírito verdade Santo vai convencer. é a Bíblia? A verdade é Jesus. Entendeu? Só que a gente só mostra a verdade para as pessoas, que é Jesus, através da palavra. Entendeu? Então a gente precisa conhecer a palavra para falar de Jesus. Porque falar de Jesus, Qualquer um fala. temer a Jesus, qualquer um tem. Até os demônios. A grande diferença é que os demônios temem. Muitos de nós não tememos. É só tu ver as pessoas escarnecendo Jesus, fazendo piadinha de Jesus e pregando qualquer coisa sobre Jesus, entendeu? Uhum. Jesus é isso, em Jesus nós dizimamos, em Jesus nós fizemos isso, entende? Sendo que Jesus veio e é chegado o reino de Deus, chegado o reino de Deus, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Entende? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, entendeu? Em nenhum momento tu vai ver Jesus dizendo, não, tem que dizimar para mim, entende? Tu tem que fazer o que tu quer. Jesus em Lucas, o livro que a gente está lendo, ele é simples. Aquele que quiser me seguir, tem que fazer 3 coisas, bem simples. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. São 3 decisões que você precisa tomar. Primeiro, quer seguir Jesus? Sim, então negue-se. O que é o negar-se? Não vivo mais para mim. Cristo vive em mim. É o que Paulo fala. Entendeu? Faça as minhas vontades? Não. Faça as vontades de Cristo. Toma a minha cruz. O que é tomar a minha cruz? Para as pessoas, hoje é um problema. É sofrimento, né? Acho que é. Eu tenho uma enfermidade, a minha cruz. Eu tenho um trabalho difícil, a minha cruz. Eu tenho uma esposa difícil, a minha cruz. Eu tenho um marido difícil, a minha cruz. Não. Para a Bíblia, a cruz é morte. Entendeu? O que Jesus está dizendo para ti? Morra todo dia para ti. Acordou? Morre para ti. Vive para mim. Feito isso, me segue. Paulo diz a mesma coisa em outras palavras em Gálatas, no qual ele diz assim que o espírito milita contra a carne milita contra o espírito. Aqueles que são guiados pelo espírito conseguem, colocando nas minhas palavras, morrer para si mesmo e serem guiados pelo Espírito Santo. Agora, quando a gente é guiado pelas carnes, aí tu vai ver Paulo dando uma lista lá das concupiscências da carne. Inveja, traição, maledicência, contendas. Entende? É uma lista. Por quê? Porque isso é o que a carne proporciona. Quando a gente segue a carne, a gente vai seguir esses preceitos. Entendeu? Não, mas eu não faço isso. Eu não falo mal das pessoas. Sim, mas os outros? Não, mas aí que tá. Mas na cabeça das pessoas, eu não falo mal das pessoas, eu não faço maldade, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Então eu não sirvo a Cristo, mas eu sou uma pessoa boa. Eu estava conversando ontem na casa de um irmão, o irmão me fez uma pergunta legal, ele me disse assim, o que seria o amor se esfriará? Entende? E aí as pessoas entendem que o que é o amor de muitos se esfriará? É que eu vou começar a odiar minha esposa, vou começar a te odiar, entendeu? Então eu vou fazer tudo para te prejudicar, entende? Vou passar por cima de ti, vou te prejudicar. Não, isso não é. Aí, esse já não é o sentimento do amor. O sentimento do amor é um esfriamento. O que é um esfriamento? Eu tô vendo tu se compadecer e para mim é normal. Entendeu? Eu tô vendo tu passar fome de cara, tu tá passando necessidade, né? Vamos orar. Entende? Vamos interceder, vamos jejuar. Entende? E eu com a minha geladeira cheia. Meu bolso cheio de dinheiro.
mas eu não compro R$1 de carne pra ti. Entende? É o que a galera mais posta hoje na internet. Deu um acidente, a primeira coisa que a pessoa faz, ao invés de ajudar, pegar o celular e tá gravando ali. A pessoa, perna quebrada, se esvaindo em sangue, e a pessoa ali, ao invés de ajudar. Entende? Porque eu tô mais preocupado, e na cabeça das pessoas isso é normal. Isso é o que o amor vai se esfriar. Entendeu? Não é eu vou te odiar. Não, aquelas atitudes que eram antigamente eram de pessoas que tinham sentimento, vai se obscurecendo e a gente vai se tornando cada vez mais Mas frio. é fácil a gente pensar no que seria se a gente comparar, né? O que é um amor se esfriar num casamento? Não é justamente tu tá ali, mas tu não ter Não tá. mais aquela preocupação com a pessoa, aquela dedicação para a pessoa, mas tu tá ali. Tu acorda junto, tu dorme junto, mas tu não tem mais, como no início, né? Aquele prazer em acordar e olhar para a pessoa e dizer, né? Acordei contigo, né? Aquela felicidade de deitar e pensar, tô abraçando a pessoa que eu amo. Tipo, se perde isso aí, daí tu faz as coisas obrigatórias no automático, né? Vive a tua vida sem uma demonstração a mais, sem um sentimento, sem uma própria consciência a mais daqueles momentos e daquilo que tu tá vivendo com a pessoa, né? Jesus fala algo para, não me lembro qual igreja, de Apocalipse, que ele fala literalmente isso. Tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Então, tu conversar com 10 cristãos, 9 vão dizer assim, que o abandonar é porque, eu não tenho mais aquela vontade, de não ter mais aquela gana que eu tinha no início, entende? Só que o amor se esfriar, o abandonaste o primeiro amor ali, a palavra abandonar, não é que o amor se esfriou, que nem a gente está conversando agora. Eu peguei, imagina que eu tô com a Bíblia aqui, eu simplesmente fiz isso aqui. Deixei de lado. É isso que Jesus está dizendo. O que eu tenho contra ti é que tu deixou de lado o amor que tu tinha por mim. Tu está fazendo outras coisas. Deixou de ser igreja? Não. Continuou sendo igreja. Porque Jesus dá alguns adjetivos para ela. Mas ele diz, eu tenho contra ti que deixaste de lado o primeiro amor. Então, ou seja, eu comecei a fazer algo fora do que Jesus Cristo me ensinou, e achando que isso era normal. Ou seja, meu amor, automaticamente deixei ele de lado. Então esse é um grande problema. Entendeu? Por que se manifesta assim? Porque esse é o princípio. Assim que começou. Como é que Jesus pregava? Pregava em tempo? Não. Saía caminhando. Poucas vezes Saía tem caminhando. relato dele pregando dentro do templo. Tu vai ver o Jesus pregando bastante em sinagogas. Mas por quê? Porque ali é ensinada a palavra de Deus. Mas em nenhum momento Deus disse que era para criar sinagoga. Uhum. Entendeu? A Eles sinagoga... acabaram criando, né? Isso, eles acabaram criando. Só que Jesus ia especificamente nesses lugares pregar, por quê? Porque ali é onde tinha os pergaminhos, ali é onde tinha as escrituras, porque não é que nem hoje, que aí cada um tem uma Bíblia, entendeu? Naquela época, era só esses lugares que tinha. Então aí que em um desses lugares, Jesus abre um pergaminho e lê Isaías. O Espírito está sobre mim. E no final ele diz, hoje se cumpre essa palavra. Entendeu? Ele está falando para quem? Para os discípulos? Porque os discípulos não entendem isso ainda. Mas ele está falando para os judeus. Ele está falando para os judeus. Porque eles têm conhecimento. Por isso que na sequência eles apedrejam Jesus. Ou tentam apedrejar Jesus. Entendeu? Aqui é aquela passagem que eles vão para apedrejar ele. Para jogar ele. E aí Jesus relata que os olhos deles se fecharam e Jesus saiu por meio deles e eles ficaram lá sem conseguir ver, sem entender, né? Olha as manifestações dos milagres de Jesus. Acontecia em templos, na rua. No mar, no
Não, era específico. Em lugares Entendeu? que os judeus não pisavam, como Samaria. Era específico. Entendeu? Chegou numa casa que tinha uma menininha morta. Todo mundo rindo da cara dele. Ela não tá morta, ela apenas dorme. Todo mundo rindo. O que Jesus disse? Tira todo mundo aqui. Só fica o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. Esvaziou a casa, chegou ela, o que ele disse? Tabata, levante. Não me lembro. Talita cumi. E é por isso que Menina, levanta. tem muita teoria sobre essa questão do que acontece depois da morte, que a gente dorme. Por conta disso. Por conta disso. Aí vem as teorias do purgatório, vem a teoria do que a gente é espírito e a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta. Entende? Mas, pela palavra de Deus, Jesus é o único, Deus é o único que tem o poder de dar e tirar. Único. Entendeu? A partir daí, partindo desse pressuposto, fora daqui a gente não precisa mais saber. Eu tenho o poder de dar, eu tenho o poder de tirar. Pronto, acabou. Mas por quê? Cara, não questiona. Não questiona. Sim. Entendeu? Agora, qual é o maior questionamento dos que querem acreditar em Deus, mas ainda tem algum resquício assim de que as pessoas vão falar? Beleza, Deus criou o mundo, mas quem criou Deus? O que importa? Entendeu? Se tu vê, cara, não tem uma questão, porque Deus ele nunca foi. Ele Não é. existe, né? Exatamente. Ele é uma existência. Ele não foi criado. Exatamente. Ele não foi criado. Só que aí que tá. Quando a gente entende a criação, a gente entende o porquê que a gente foi criado dentro dele, não fora dele. Sim. Se a gente foi criado dentro de tudo isso daqui é Deus. Se a gente for ver. O que eu vejo muito até, existe comprovação científica disso, né? Eles tratam a teoria lá de, em algum momento, existiam essas moléculas, existiam os átomos, só que algo fez com que aquilo ali desencadeasse tudo o que aconteceu. E eles atribuem isso a Deus. Tanto que agora acabaram descobrindo o buraco negro e tudo mais, e eles disseram, o buraco negro ele é justamente onde Deus fez a divisão por zero. Fez o quê? Buraco negro é onde Deus fez a divisão por zero. Não tem como fazer uma divisão por zero. Não existe Gente, como. como é que pode? Não, mas Porque ele conseguiu fazer o impossível. Não existe tempo, não existe gravidade, não existe nada que a gente Exatamente. conhece. É interessante até tu escutar isso. Entende? Por quê? Porque é a ciência se rendendo. É a ciência comprovando Deus. Entendeu? É a ciência se rendendo. Isso quer dizer, nossa, agora a minha fé não é Mas a fé aí, aumentou. eu tava Entendeu? vendo um podcast do... Diminuiu as chances de quem diz que não acredita continuar dizendo que É. não acredita. Aí eu te pergunto, por exemplo, hoje tu sabe que existem estrelas, existem todo um universo, né? Existem constelações, existem milhares de universos e galáxias. Como seria explicar Deus se a gente descobrisse vida em outro planeta? Pra mim não teria mistério nenhum. Pra mim também. Eu acho. Tá? Minha opinião. A Bíblia não relata Não nada. relata que existe. Entende? Mas eu acho Mas tu acha que, um por egoísmo, por exemplo, de Deus criar, só a gente nesse pequeno ovinho azul, entendeu? Uma dimensão desse, com diversas constelações, que já é comprovado, a gente já sabe, E não ter relatado vida. na Bíblia. entende? Pra mim não ia mudar nada. Eu também. Mas tem gente que diz que muda. Tem gente que Mas diz o quê? que tudo que eu acreditei é uma mentira. Mas é que tá, mas por quê? É aí que tá. Em que momento a Não sei Bíblia se tu diz viu pra aquele ti assim, com- Não existe. que não vida em outro existe lugar. vida em outro Não sei lugar? se tu viu o podcast aquele com aquele cara arqueólogo e ele é Sim. arqueólogo e tem um cara lá, o gordinho, que é o... Cara, ele falou, cara, tudo vai ser uma mentira. E eu, como? E a grandeza de Deus fica... Eu, particularmente, uma opinião minha, eu acho que quanto mais a ciência avança para comprovar a existência de Deus, não comprovando a existência de Deus, mas comprovando que nada foi por acaso, Sim. está se tornando pior. Sério?
Eu vejo que... Eles até têm a teoria também do design inteligente. Que Sim. falaram, né? Não, o Que design inteligente é uma parte separada da ciência, né? Sim. E é uma comprovação da existência de Deus. Existe. Eu vejo um caminho ladeira abaixo, isso por quê? Porque torna as pessoas mais, não digo incrédulas, mas menos entregues a Deus. Por quê? Eu acho que, por exemplo, se uma pessoa começar a acreditar muito nisso, ou ir a fundo disso, ela vai esquecer a palavra. Sim, vai esquecer a palavra. Entende? Cara, eu não Faz preciso sentido. ler. Eu não preciso ler a palavra, porque a ciência, hoje, esses caras estudam na cabeça, que eu vejo. Entende? Esses caras estudam um monte e já estão comprovando que Deus existe. Sim, a pessoa ela vai acabar achando o que a ciência está descobrindo algo muito mais amplo do que a palavra pode oferecer. Isso aqui vai se tornar obsoleto. Só que a palavra, justamente, ela é revelada para nós e ela tem muita revelação. Então, na Basta cabeça... as pessoas meditarem, lerem, estudarem, a resposta vai ser isso aí. Por isso... E aí depois, assim, ó, tem mais um detalhe. Daí tu vai acreditar em Deus, mas não por fé. Sim. Tu vai acreditar por uma comprovação. Sim. Entende? Hoje a gente acredita por fé. Pela fé. Né? Tu acredita naquilo que tu não vê, tu tem convicção naquilo que tu não vê. Uhum. Mas tu tem convicção Sim, que existe. Não, eu até acho que é válido a gente acreditar em tudo isso, e realmente é a comprovação científica, mas não deixar isso de lado. Não deixar a nossa fé de lado. Porque a nossa fé ela tem que ser maior. Sim. Esse é o grande problema, porque para a gente colocar... se uma pessoa hoje chegasse para nós e disse assim, me prova que Deus existe, o que tu responderia? Cara, não sei. Tu, meu amor, o que tu responderia? Me prova que ele não existe. Tu, tia, o que tia responderia? Não precisa provar que ele existe. Ele existe. Sabe o que eu diria? Eu diria assim, ó, meu irmão, lê e coloca a prova. É simples. Lê e coloca a prova. Tu acha que Deus não existe? Lê os 4 evangelhos primeiro. Entende Jesus. Ah, não, ficou com dúvida ainda? Continua. Mas vai colocando a prova, porque ali vai te ensinar o que é oração, vai te ensinar o que é fé, vai te ensinar quem tu é, vai te ensinar quem tu era, vai te ensinar quem tu te tornou, vai te ensinar quem tu pode se tornar. Entendeu? Ah, não, mas isso aqui é um livro escrito por homens. Tudo bem, coloca a prova. O problema das pessoas, sabe o que é? É que elas personificam demais Deus. Elas personificam Deus como se fosse um senhor barbudo e de cabelo branco que tá lá em cima personificado, sabe? Uma lupa. Tá lá com uma lupa assim, ó. Ah, esse é bom, esse é mau, esse é bom. Eu não vejo isso. Igual uma criancinha pequenininha com a lupa que não formiga, sabe? Escolhendo. Eu não vejo Deus dessa forma. Eu não consigo ver Deus em uma forma humana. Por mais que ele diga que nos criou a sua imagem e semelhança. Deus, ele é uma existência, Deus é uma força, Deus é tudo. Mas aí que tá. O que é a imagem e semelhança? Não é isso aqui. É espírito. É espiritual. Entendeu? Porque isso aqui foi criado do barro. É uma casca? Exatamente. Sim. Isso é a casca. Muito bom durante essa colocação. A imagem e semelhança é o que tá dentro. Entendeu? Todos têm isso. Independente da religião. Ou não. Indígena, budista, independente, todos têm isso. Entendeu? É o sopro da vida. É o sopro da vida. Quer ver um exemplo bem simples de que a gente tem algo espiritual dentro de nós? Me diz um povo, qualquer povo no mundo, que não tem um Deus. Não tem. A gente tem dentro de nós essa essência de querer adorar algo. A gente precisa adorar algo. Entendeu? Porque senão a gente se torna vazio. Ah, não, mas eu sou ateu. Bom, beleza. Sentido. Beleza. Só que em algum momento tu teve essa necessidade dentro de ti. Exatamente. Por quê? Porque já é algo que não é vindo do pó. É algo vindo de lá. Divino. Entendeu? Ah, não, mas eu acredito em, sei lá, pé de mesa. Perfeito. Entende?
O Mas pé de isso- mesa tem poder. Sim, O sentido do que eu estou querendo falar é que isso vem de dentro de nós. Eu preciso ter algo que me mostre que é maior que eu preciso adorar. Entende? Pode ver. Toda pessoa é assim. Converse com alguém que não é cristão. Entende? Converse com alguém que não acredita em Deus, sendo mais específico. Mas aí vai ter superstição. É. Não deixa de ser tu acreditar em algo que Exatamente. tem um poder sobre ti. sim. Eu não acredito em Deus, não acredito em Satanás, não acredito em espírito, nada. Mas eu não passo embaixo de escada. Sei. Mas eu tenho. Mas o Tu tá gato achando preto que me dá aquilo azar. Tu tá achando que aquilo tem algum poder sobre a tua vida. Entendeu? Então, tá. É uma superstição. Então isso já está dentro de nós. Só falta a gente descobrir da onde vem. Entendeu? É interessante. É legal. Eu gosto bastante de estudar, pelo menos ali a parte do início, porque eu, na minha concepção, as maiores revelações estão aqui, ó, no início. Cara, todas as perguntas vão ser respondidas aqui. Sim. Tudo aqui. Não é no final, não é no meio. É no início. Tem que entender o início. O que a gente precisa entender? Deus está preso aqui dentro? Não. Deus não está preso aqui dentro. Entende? Mas Deus não vai se manifestar diferente do que está aqui. Entende? Não vai se manifestar diferente do que está aqui. Por isso que Paulo mesmo diz, se eu, o anjo do céu, vier e pegar algo diferente do que está aqui, anátema. Entende? Não, mas Deus se manifestou para religião tal. E aí deu um novo evangelho. Tá escrito aqui? Não. Então, deleta. Como a Sharia, por exemplo, que é o lado islamismo. Vai lá. Cara, se tu vê, por exemplo, as religiões como elas são hoje, dentro de uma essência divina, é meio estranho. Que a Sharia, por exemplo, se tu roubar, tem a mão cortada. Pô, isso é algo extremamente ruim que vai acontecer. Tu tá gerando sofrimento e dor para uma pessoa, por mais que tu tenha roubado ou feito alguma coisa de ruim também. Então, não é algo que me parece vindo de Deus, sabe? Mas aí é que tá, meu irmão. Mas aí é que tá. Só que olha só. Se tu for estudar a lei de Deus, É exatamente isso que eu é vou fazer. exatamente isso a mesma coisa. Olho por olho. E eu vi um cara dessa falando algo bem interessante. E ele foi questionado sobre isso. E ele disse assim, não, a gente não oculta a mão do cara. É justamente sobre isso que eu... Entende? É ele que decide perder a mão. Sim, porque se tu colocar, tu tá É a vendo que tua uma decisão, serra, né? a tua Entende? serra, tu tá vendo que tem uma serra ali, sabendo que aquela serra pode arrancar tua mão, a culpa não é da serra, tu que colocou tua mão, sabendo que ela vai arrancar tua mão. Então, eu não acho algo punitivo, vamos dizer assim, maldoso isso. Tu vê como uma consequência. Eu vejo como uma consequência. Entende? Claro que aí tu vai pensar assim... Sim, aí já entra numa a questão gente- muito mais complexa e pesada. a gente tem que abranger o quê? Tá, eu não vou olhar um cidadão que não tem comida, que não tem nada, que vai roubar um pedaço de carne, vou cortar a mão dele. Claro que se eu pensar nesse quesito, aí é maldade. Porque aí tu tá negando basicamente Isso. todo o amor. Mas agora, se eu tenho uma lei que te diz que se tu roubar, eu corto a mão, mas ao mesmo tempo eu tenho uma lei que eu diga assim, ó, Isso, é exatamente isso. se tu vê o teu irmão necessitado e tu não ajudar, tu também vai ser punido. Porque tu tem a obrigação de ajudar ele. Sim. Entende? Aí tem uma justiça. Aí tem uma justiça. Eu ia dizer exatamente isso. No caso desse, a pessoa fez o errado, mas ela tá no meio de um processo ali. Tem gente que antes dela Deveria ter feito alguma parte e não fez. Sim, foi negligenciado. Exatamente. Quais são os dois principais mandamentos de Deus? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu vi que Jesus diz que partindo dessas duas é que vem toda a lei de Moisés. Entende? Aí, através da lei de Moisés é que tu vai ver essas leis que parecem ser punitivas, mas, na verdade, elas são protetivas e não punitivas. Sim. Porque ela vai proteger a mulher grávida,
ela vai proteger a mulher, ela vai proteger o indefeso, o órfão, a viúva, o estrangeiro. E, ao mesmo tempo, vai punir aqueles que não fazem isso. Então, ela não é uma lei punitiva, ela é uma lei protetiva. É diferente. Entende? Então, eu tenho que olhar tudo que abrange aquilo. Entendeu? Eu não sei como é as demais leis nessa Sharia, tu falou? Sharia. É Sharia. É islâmico. Mas se tu pegar a palavra de Deus, ela vai nesse sentido. Entende? Mas ao mesmo tempo que ela te pune por tu roubar, matar, fazer isso, ela dá várias outras leis protetivas para que tu não faça isso e que o meu irmão não permita que eu faça isso. Tá. Mas aí a gente entra em um outro ponto, porque assim, porque se de um lado eu tenho isso, eu tenho essa explicação teológica, digamos assim, ou divina, da naturalidade disso, como que eu explicaria a questão de me envolver com várias mulheres, me casar com várias mulheres? Biblicamente? Nesse sentido também. A gente botar nisso. O contexto do casamento foi deturpado desde o início. Todos os homens de Deus, nenhum entendeu isso. Entende? Nós temos como cristão um grande problema de achar que tudo que está aqui, tudo que os Moisés, Davi... Não nesse sentido, mas também no sentido da Sharia, por exemplo, que a gente usou como exemplo a questão de cortar a mão, mas botar no mesmo contexto. Sim, mas aí é que tá. Mas aí é o entendimento que é errado. Entende? Porque Deus definiu o casamento aonde? O que é o casamento hoje para nós, numa igreja cristã? Eu preciso ter padrinho, eu preciso ter a bênção de um pastor, eu preciso ter uma aliança, eu preciso ter todo aquele processo. Uma simbologia em volta. Né? Tu vai pra cena? Não, a senha. Sim. Entendeu? Como é que Deus definiu? Deus definiu o casamento. Deixará o homem, pai e mãe, unirá a sua esposa e eles serão uma só carne. Existe uma cerimônia aqui? Não. Felipe, tu lembra da minha senha? Sim. Existe uma cerimônia para isso? Não. Qual que é a cerimônia? Vou deixar o meu pai e a minha mãe, e no momento que eu tiver um encontro íntimo com a minha esposa, aí eu me tornei uma só carne com ela. Entendeu? Existe cerimônia para isso? Existe aliança para isso? Não. Mas hoje a gente tem uma frescuraiada que não, porque a aliança tem que ser no dedo esquerdo, porque o dedo, que eu nem sei o nome desse dedo, anelar, acho que anelar, né? Não. Enfim, esse dedo aqui... Porque as pessoas estão muito mais apegadas a... É um dedo que a veia vem no coração. É uma bobageira. Porque as pessoas estão cada vez mais presas a cerimônias do que o livro em si. Isso. Mas você vê que cada vez as coisas estão mais vazias, estão mais líquidas. Exatamente. Porque está muito mais fácil já acabar um relacionamento e a pessoa mais esdrúxula, mais boba a diversidade, ela já larga o marido, já larga a mulher e vai para outro, do que simplesmente lutar por aquilo. Entendeu? Então, qual é o grande problema? O grande problema é a deturpação, é o entendimento. Entendeu? E isso vai se perdendo com o tempo. Vamos pegar, quantos anos o vô e a avó eram casados? Imagina, se teu pai tá com 70? Agora eu te digo assim, quantos casamentos hoje? Pura. 7. Entendeu? Entende? Conforme o passar, entende? Aí a gente vai entrar no que a gente começou conversando. O amor de muitos se esfriará. Por quê? Porque isso vai se tornando algo normal. Entendeu? Minha mulher pintou, sempre foi morena, agora pintou o cabelo de loira. Não quero mais. Eu gosto de morena. Entendeu? Vamos separar. Entende? E a Bíblia, e eu acho o versículo para isso. Entende?
Ah, não, eu adulterei. Não, mas eu acho o versículo para isso. Entende? Entende que a gente consegue pecar e achar versículo para tudo. A gente é muito bom em achar uma desculpa, né? Mas a gente não consegue ser reto perante Deus achando o versículo. Nós estávamos conversando... Mas o coração da gente, o Espírito Santo nos mostra que a gente está errado. Exato. A gente finge que está se enganando, mas no fundo a gente sabe. Nós estávamos No conversando, fundo a gente mesmo se... fazendo uma análise dos videozinhos curtinhos que a gente posta no... E aí o que acontece? Existe os... Não me lembro quem tomou. Ele. Existem os dois extremos. Existem as pessoas que estão necessitadas, então vamos dizer assim, no fundo do poço. Entende? Brigaram com o marido, estão com depressão, algo assim. E que tu posta uma mensagem que Deus vai te abençoar, isso, aquilo. São os vídeos que mais tem visualização e mais tem curtida. Entendeu? Tem os dois extremos. Tem essas pessoas que realmente necessitam de uma palavra e tem aquelas pessoas que não necessitam dessa palavra. Mas elas se sentem fortalecidas por causa dessa palavra. Uhum. Olha só, Deus falou comigo agora. Entendeu? Uhum. Então, ou seja, agora eu vou lá e vou trair a minha esposa mesmo. Agora, quando tu posta uma palavra exortativa, meu irmão, eu te digo assim, ó, cai 1/4 das curtidas, das visualizações. Tu posta um vídeo... Cai mais, mano. Não, mas pela análise que a gente está fazendo, tu posta um vídeo de bênção, 800, 700, 800 visualizações. Tu posta um vídeo de exortação, 140, 200 no máximo. E mesmo assim ainda tem alguém comentando, afrontando, né? Pra querer discutir. E ambas as palavras estão na mesma Bíblia. Exato. E por quê? Estão no mesmo lugar. Porque Deus ajuda o justo, auxilia o justo, e exorta aquele que está no caminho errado para que ele possa ir para o caminho certo. Né? Então, a pessoa justa está passando por uma aflição. Né? A pessoa que teme a Deus, que ama a Deus, está passando por uma aflição. Deus vai suprir aquele momento difícil dela. Deus vai estar lá naquele momento difícil. Deus vai aliviar a dor daquela pessoa, vai confortar. Né? Uma pessoa ímpia, né? Injusta, maldosa, Deus vai exortar, Deus vai tentar mostrar o caminho certo. Ele é pai, né? Ele vai tentar levar o filho que não está fazendo o que é correto para ir para o caminho certo. Né? Uhum. Vai tentar. Se a gente entendesse o agir de Deus da mesma maneira que a gente entendesse o agir do nosso pai com nós, ou o nosso agir com os nossos filhos, nós entenderíamos melhor Deus. Só que quando envolve Deus, a gente pensa que é diferente. É que a gente pensa que só a gente Entendeu? é filho de Deus. Uhum. De uma certa forma. A gente não consegue olhar o outro como sendo tão filho de Deus como a gente. A gente chama Deus de pai e a gente pensa que é filho único, assim, né? Que ele tá lá fazendo tudo só pra gente. A gente toma posse dele. Quer ver um exemplo bem simples? Tu é educado pelo teu pai, não usa droga, não bebe, não faz isso, não faz aquilo e tudo mais. Mas aí tu vai e faz. Qual é a tua atitude? Te esconder do pai. Uhum. Entendeu? Isso já aconteceu comigo. Mas exatamente. Mas olha se isso não, quando é com Deus não é diferente. Adão fez a mesma coisa. Uhum. Só que quando acontece algo mal com nós, entende? Teu pai diz assim, não vai ali, não bota a mão no fogo, porque tu vai te queimar. Acontece, se é teu pai, exatamente, se é teu pai falando que tu vai ali, bota a mão no fogo, tu vai esconder do teu pai. Mas só que quando é relativo com Deus, Deus, me queimando, tô aqui te servindo, e eu aí, agora eu fui acender o fogo e me queimo. Entendeu como não tem a nossa balança? Ela é totalmente desregulada. Entendeu? Mas aí a Bíblia nos ensina. Não faça isso. Não faça aquilo. Não faça aquele outro. Mas a gente vai lá e faz. E ele bota a culpa em Deus. E aí a culpa é sempre de Deus. Ou de Satanás. Entendeu?
traí a minha esposa. Não, mas foi Satanás que veio, me possuiu e que me levou lá a pegar a mulher. Traí o meu marido. Não, mas é que tava mal, e aí o Satanás veio e tomou, e eu fui lá e fiz, e entendeu? Acontece, porque eu tive esse testemunho logo nos 20 anos por aí. Eu tava perto de sair de casa já. Saí com 23 anos de casa. Saí tarde, né? E aí eu nunca fui de fumar cigarro, nem nada assim, de fumar besteira, mas eu comecei a olhar uns vídeos de apreciação de fumar charuto e tudo mais. E aí, uma vez eu comprei um charuto para fumar, e a minha mãe fumava escondido do meu pai. Também. Mas a mãe fumava cigarro. E aí o pai ele tinha ido para fora, e o pai nunca gostou, né? O pai sempre repreendeu porque o meu avô morreu de pneumonia por causa de cigarro, fumava uma chaminé. E meu pai pegou um trauma, um nojo daquilo. E aí eu achei que ele tinha ido para fora e eu acendi um charuto para experimentar. E aí quando eu vi ele estava chegando em casa, eu comecei a esconder aquilo. E é basicamente essa mesma sensação. A gente fica com vergonha do que está acontecendo. Tipo assim, ele vai chegar, vai me ver, o que ele vai pensar. A gente fica com esse... Vai me xingar. Com esse sentimento, sabe? De que ele vai reprovar o que a gente está fazendo. Aí, tanto que depois eu disse, não. Aí, depois que eu passei a morar sozinho, eu disse, não, tudo bem, agora eu tenho minha casa, agora eu pago minhas contas, então agora eu posso fazer. Agora, enquanto eu estiver dentro da casa do meu pai, tem que respeitar, não adianta. É simples. E é exatamente isso que aconteceu com Adão. Exatamente. Deus só deu uma ordem. E aí, quando ele descumpriu, que ele ouviu os passos de Deus, o que ele fez? Se escondeu. Achando que ia adiantar alguma coisa. E aí a gente vê o como a gente não entende o manifestar de Deus. Entende? Por quê? Deus é onipotente. Onisciente. Ou seja, ele tem o poder para tudo e tem a consciência de tudo. Mas ele chegou para Adão e disse: quem é que te disse que tu estava pelado? Começou a questionar. Para quê? Se ele já sabia. Para dar a oportunidade de a gente se arrepender. E sair da nossa boca algo assim, eu tava fazendo isso. Mas confessar o que a gente tava fazendo. Mas aí o que a gente faz? A gente piora a nossa situação. Sim, porque a gente delega a culpa a ele. A gente tenta achar uma justificativa. Não, mas se tu pegar Adão, mas aí que tá, a gente delega a culpa a ele. Porque o que Adão fez? Não, a culpada foi a mulher. A culpada foi tu. O culpado foi tu que me deu a mulher. E quem me deu ela, né? Quem me deu o fruto foi dela. Tá, mas tu não comandava ela? Não era a tua responsabilidade? Mas aí, e quando acontece com nós, o que a gente fala? Ô Deus, pra que isso? Vou sair do culto agora, senhor. Furou o pneu do meu carro aqui nessa chuva. Entendeu? Tava te cultuando, Deus. É a mesma coisa que a gente faz. Olha se não é a mesma síndrome de Adão. Entendeu? Mas a gente só pensa por esse lado. Entende? Furou meu pneu, qual que é? Pô, tava aqui te servindo, Deus. Pra que fazer isso? Mas a gente não pensa, foi um livramento de Deus. Pode ser que ali na frente possa acontecer um acidente, alguma coisa, e Deus... Entende? Não estou dizendo que é isso, entende? Mas eu estou dizendo a maneira da gente pensar, quando é relativo a Deus, ela é sempre um lado negativo. Sempre um lado negativo. E quando a gente começar a trazer isso para dentro de nós, a gente vai começar a entender Deus. Entendeu? Então vamos sair de carro. Certo? Sim, a gente vê que Deus é perdoso nos nossos erros. Até eu acho que eu já contei isso assim, né? Eu estava de carro para entrar em casa, quando eu venho ali pelo shopping, entro aqui a pista, paro e entro na outra pista e entro na garagem. Só que aquele dia, cara, eu ratei assim de um jeito, velho. Eu não sei por que eu fiz aquele jeito. Eu não dei a seta. Cara, quando eu fui entrar, fui entrar para entrar direto e vi um cara de moto. Mano, o cara parou assim e por pouco não bateu no carro. E aí ele já abriu o capacete assim e dava para ver que ele tava com sangue nos olhos. E eu abri o vidro e disse, cara, desculpa, meu irmão, não dei a seta, desculpa, cara. Eu ratei, eu fiz besteira e ele... Não, tudo bem, tô acostumado, cara.
Mas dava pra ver que o cara queria descer dali e não ia, cara. É a primeira atitude que eu tive, cara, Deus é bom comigo. Porque eu só faço besteira e mesmo assim. Mas aí Imagina se o cara tá ali, tira uma arma e me enche de tiro, cara. mas aí que tá, a gente tem que começar a ver isso nas outras pessoas também. Entendeu? Vou te dar um exemplo bem simples. Estamos saindo de carro, damos seta, fizemos tudo normal, direitinho, mas aí passa um abençoado e buzina, te enche de nome, gospe no teu carro. Qual a tua atitude? Revidar. Sim. Entendeu? Mas por que a gente faz isso? Porque nosso orgulho tá me humilhando. Entendeu? Não vou deixar assim. Só que, ao invés de fazer isso, por que eu não saio do carro e digo, meu irmão, o que te aconteceu, cara? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Entende? A gente pensa que esse cara, claro que muitas vezes o cara é ignorante, mal educado, estúpido, tudo bem. Mas vai saber se o que o cara não passou pra sair daquele. Exatamente. Pode ser que esse cara possa ter chegado em casa, ter pegado a esposa na cama com outro cara, ter encontrado um filho drogado na rua, entende? Aí na cabeça do cara, tem dinheiro para pagar as contas e ver que o dono vai tomar a casa, vai tomar o carro, tá, sei lá, tá com o nome no SPC, não consegue comprar nem comida para dentro de casa. O nome da sua... Foi demitido. Qual é a primeira coisa que o cara faz? Pô, vou entrar no meu carro, vou ir num bar, encher a cara. E aí daquele que se atravessar na minha frente. Aí Deus te bota. Não tô dizendo que tudo é Deus, entendeu? Mas Deus coopera em todas as coisas. Coopera, entendeu? Mas vamos dizer que tu esteja naquele momento que atravessou no caminho daquele cara. Entende? Não abraça um cara. Não abraça um cara, velho. Entendeu? Aí entra a grande questão. Se o inimigo te bater numa face, dá na outra. A gente pensa que é o físico. Entendeu? Se o cara chegar na minha cara, eu digo pra ele, dá na outra agora. Não é isso que Jesus está falando. É só tu olhar a sequência, entende? Nenhum cara vai chegar pra ti assim, eu não gosto de ti, agora a gente vai caminhar 1 quilômetro. Eu disse, então vamos caminhar mais 2. Não, vamos caminhar 2, então. Não é lógico, entendeu? Sim, não é esse o sentido que ele tá falando. Sim. Mas ele tá falando literalmente nesse sentido. Entende? Dá outra face, pô, irmão. Terminou de me xingar? Pô, agora me diz aí o que aconteceu, cara. Deixa eu te dar um abraço. Entendeu? Nega aquela a essência da tua carne que quer reagir, que quer... Que é toda aquela lista que Paulo fala em Gálatas. A concupiscência da carne, que é isso, aquilo, a essência. Vai ver que a lista é grande, entendeu? Mas quando tu é guiado pelo Espírito. Um exemplo, nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Está no meio de 2 bandidos, crucificados. Os 2 estão debochando dele. Os 2. Se eu não me engano, é Lucas que narra isso. Lucas ou Marcos, que a gente vai... Lucas, a gente leu agora, da crucificação. Os 2 debocham dele. O que Jesus fala? Nada. Mas aí um dos 2 se arrepende. Percebe que eles estão ali porque eles merecem estar ali. Mas Jesus não. Aí o que Jesus fala para ele? Tava me debochando aí até agora, tomara que te quebre as pernas mesmo. É isso que Jesus fala? Não. Entende? Meu filho, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Olha. Agora tu imagina nós, na nossa soberba, na nossa macheza de homem, principalmente homem, entendeu? Vai estar falando, quem é tu para estar falando assim comigo, rapaz? Carregar testosterona, cerveja na cabeça e... Entende? Quando a gente traz o agir de Deus, o manifestar de Deus para nós, a gente entende Deus. Só que enquanto a gente olhar Deus de uma maneira diferente, a gente não vai entender Deus. A gente vai dizer assim, irmão, isso é coisa da tua cabeça. Não é coisa da tua cabeça. Entende? Jesus, eu gosto muito desse versículo que para mim quer ler, não, mano? Não, é em Mateus que fala que diz assim... Em Mateus? Igualmente, o